Oi, pessoal, olha eu aqui, Eliana Formigoni, em mais um vídeo para você curtir, para você compartilhar e para você se deliciar com as nossas dicas sobre a felicidade plena em cada detalhe da nossa vida, da sua vida, da minha vida. E hoje nós vamos falar sobre a razão e a fé. E sobre também as evidências do ponto de Deus no cérebro. Eu descobri que já foram feitas pesquisas, experimentos, e que sim, a ciência já concorda com a religião sobre as evidências que ela encontrou do ponto de Deus no nosso cérebro. Pesquisadores, professores de Harvard e também da Universidade da Pensilvânia já falam sobre isso. As Escrituras Sagradas nos relatam, lá no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 23, que Deus nos completa plenamente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E o corpo é a casa por onde a alma e o espírito se manifestam. E esse corpo, ele necessita basicamente para sua sobrevivência de água e de alimentos. E é necessário que cuidemos bem do nosso corpo para que ele se mantenha saudável, para não afetar a nossa alma e o nosso espírito. E a alma? A alma gerencia o nosso intelecto e o nosso conhecimento e as emoções. E a alma é sedenta por conhecimento desde a nossa infância, quando crianças, a cada descoberta, a cada novo conhecimento, nos sentimos fascinados pelo nosso aprendizado, e isso deveria ser por toda a nossa vida. Deveríamos sempre estar aprendendo coisas novas para nos satisfazer, para satisfazer a nossa alma, para se tornar pessoas mais esclarecidas. Eu acredito que quando você aprende uma coisa nova, você se sinta feliz. E também a alma, ela gerencia os nossos relacionamentos, as nossas paixões, as nossas amizades, porque você pode notar que quando você se apaixona, você fica assim, num zen, só pensando naquela sua paixão, naquilo tudo de bom que você está vivendo com aquela pessoa. O relacionamento é muito importante porque ele alimenta a nossa alma. Se não tivermos relacionamento, nós podemos ficar depressivos e doentes. E essa é a doença da alma, a depressão, e tudo que vem junto com ela, de negativos, de coisas que não são legais para a nossa alma. Então é muito importante termos muitas amizades saudáveis, e relacionamentos também saudáveis, de muito amor, de muito compartilhamento de emoções. Tudo isso é muito bom para a gente ficar bem com a nossa alma, tranquilo, leve e como crianças, fascinadas. Você pode ter um exemplo disso que eu estou te falando através do filme O Náufrago, onde Tom Hanks é o ator principal e ele fica na ilha isolado por muitos anos, e a primeira coisa que ele procura é verificar se tem alimento e água na ilha. Depois ele vai verificar se existe pessoas para ele se relacionar. Quando ele descobre que ele está sozinho naquela ilha, não existe ninguém, é só ele e Deus cuidando dele. É claro que isso não fala no filme, isso sou eu que estou falando sobre Deus, porque
Também quando a gente se sente muito sozinho, quando a gente vê que não tem saída, a gente procura, né? Deus, o Pai Eterno, ou o Ser Superior, o nosso Altíssimo. A gente sempre procura Ele, né? Mesmo quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com Ele, mas na hora do aperto, ai meu Deus. Mas enfim, então Tom Hanks lá, o ator do filme, ele não encontra ninguém na ilha, e para ele manter-se bem, ele pega aquela bola e ele fica conversando com ele. Ele torna aquela bola um amigo imaginário dele. Ele faz uma carinha, faz uma boquinha, coloca uns cabelinhos na bola. É muito legal. Enfim, ele ali é o amigo imaginário dele. É aquela pessoa que vai fazer com que ele não entre em depressão. E ele sobrevive. Então isso é um exemplo de que a alma necessita dos relacionamentos interpessoais para sorrir, para brincar, para se preencher com essas amizades. E o terceiro elemento é o espírito. O espírito é o mais fascinante e ele é divino, porque ele também precisa de alimento para sobreviver. Só que o alimento que ele precisa é o relacionamento, mas não o relacionamento com pessoas, é o relacionamento nosso, de nós mesmos, porque o espírito é a essência do nosso ser. E esse relacionamento que ele necessita é o relacionamento direto com o nosso Pai Eterno, com o nosso Altíssimo, com o nosso Criador, com o nosso Deus, que é o ponto que os cientistas, os neurocientistas já encontraram. E, inclusive, eles já estão aceitando pessoas nas universidades que tenham essa convicção para exporem, porque eles não podem retirar isso do ser humano, porque já é uma programação comprovada pela ciência. E se a gente disser para uma pessoa não pensar em Deus, não pensa em Deus, ou não fala no Criador, no Altíssimo, enfim, porque não é permitido. Seria uma mutilação da nossa capacidade cognitiva você não poder ter a sua convicção religiosa. Então, é como você dizer para um pássaro assim: o pássaro, você tem asas, mas você não pode voar, você tem que amarrar as asas. Entende, pessoas? Então, isso é de nós, é a nossa essência espiritual. Necessitamos do Espírito, porque a própria Bíblia relata, lá em João 4:24, e em Gênesis também 2:7, quando o Deus, o nosso Criador, fez o homem à sua imagem e semelhança, ele fez do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, que é o próprio fôlego de Deus. Então, nós somos seres viventes com o fôlego de Deus. Então, gente, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa alma e vamos cuidar do nosso espírito para que a felicidade seja plena na nossa vida, na nossa existência. Isso é o que eu desejo para todos nós. E hoje eu vou contar uma historinha para vocês, porque eu gosto muito de historinhas e eu gostaria que vocês deixassem seu comentário aí, se está sendo relevante, se está sendo irrelevante. Vou contar a historinha para vocês. E a historinha que eu vou contar para vocês é do argentino Jorge Bucay, a cidade dos Poços. Aquela cidade não era uma cidade habitada por pessoas conforme todas as pessoas do planeta. Ela era uma cidade habitada por poços vivos. Alguns poços ricos, outros pobres, outros mais pobrezinhos ainda, mas eles se distinguiam e se comunicavam entre si pelos parapeitos. Uns tinham os parapeitos de mármore, todos chiques, outros tinham parapeito de tijolo e madeira, e outros eram simples poços rasos escavados no chão. Naquela cidadezinha, eles ali viviam tranquilamente, mas chegou uma nova moda na cidade, e era que o mais importante era que a pessoa
cuidasse do seu interior e não do seu exterior. Aí eles começaram a pensar e modificar o seu jeito de ser. Como era moda, eles começaram a encher o seu interior, no caso, de o que cada um achava necessário. Uns encheram-se de joias, moedas de ouro e dinheiro, muito dinheiro. Outros encheram-se de eletrodomésticos, foram se enchendo. Outros de livros, de esculturas, pinturas, quadros, foram se enchendo o seu interior de objetos que os trazia uma felicidade momentânea. Encheram-se tanto, que já não havia mais lugar para colocar objetos. E aí eles pensaram como seria agora, porque se era necessário que o interior fosse mais cheio ainda, eles precisavam buscar mais coisas para colocar. Só que tinham 2 poços que não pensavam muito assim. Um deles, que a gente vai chamar de vertente, ele não se encheu tanto assim, já não estava mais achando que deveria se encher. Aí ele vivia mais longe deles e pensou assim: mas eu preciso me aprofundar. Os outros poços tinham se aprofundado em largura para caber mais coisa ainda. Mas Vertan, não. Ele disse: não, eu não vou fazer como eles, eu vou ser diferente. Eu vou me aprofundar em profundidade mesmo, para baixo, para o profundo, cada vez mais para o profundo. Mas para isso eu vou precisar me esvaziar para eu ir para o profundo. Foi se esvaziando e chegou no profundo. E quando ele chegou no profundo, ele notou que havia bem lá no fundo um rio, e ele aquele rio começou a transbordar, e ele ficou totalmente feliz no rio, se sentiu maravilhosamente cheio de água, de tudo que é bom, alegria, satisfação, harmonia. E mais ainda quando aquela água salpicou para fora, e fora do poço começou a brotar flores, gramas, árvores, e ele começou a ficar verdejante, aquele lugar ficou verdejante, lindo, com as árvores, com as florzinhas e tudo de bom. E outros poços também, alguns deles também seguiram o exemplo dele e começaram a se esvaziar e chegar lá no profundo, e descobriram água também. E mais alguns foram fazendo isso. E eles foram jogando tudo fora. E os que não aceitavam muito a ideia deles foram pegando. O que eles jogavam fora, os outros iam pegando. Os outros achavam que tinham que se encher mais. E eles não. Alguns, os que ficaram se esvaziando e chegando no seu profundo, descobriram que abaixo havia um rio maravilhoso que passava por baixo de todos eles, e eles agora poderiam se comunicar através daquele rio. E seria a plenitude deles se comunicar por aquele rio. Aquela cidade se explodiu em cores, em alegria, em felicidade para eles. E os outros ainda perguntavam assim: mas que milagre foi esse desse lugar que se transformou tão verde, tão maravilhoso, essa natureza? E ele disse assim: não, eu apenas me aprofundei e cheguei nesse rio.
todos começaram a achar muito interessante, e alguns entenderam, outros não, mas todos que entenderam e que estavam naquele lugar maravilhoso, num oásis, uma felicidade plena, viveram felizes para sempre. É isso que eu tinha, espero que vocês tenham gostado, e deixem nos seus comentários o que vocês acham, que na próxima dica, no próximo vídeo, eu vou contar outra historinha para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.